Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o GraphQL para vocês, GraphQL na prática. Então, assim, vai ser um pouco mais de introdução, mas eu fiz com base num app de exemplo, então eu deixei como referência no final do projeto um app, iOS, e um serverzinho, que aí vocês podem abrir lá o GitHub, rodar local e brincar com ele. Eu já vou passar um pouco pelos conceitos e depois construir ele e brincar com ele. Vamos lá. Opa. Show. Beleza, primeiro, quem aqui já ouviu falar de GraphQL? Eu diria que 70%, então a grande maioria. Quem já usou GraphQL? Um número considerável, 30%, beleza. Com Swift, quem já usou GraphQL com Swift? Mesmo número. Show. Legal. Só para saber como vai ser para vocês o tema. Bom, aqui um pouco de quem está usando. Então, isso tem lá no site do GraphQL, Shopify, Pinterest, KLM, Coursera, GitHub, Artsy, New York Times, Twitter, Amplitude, Facebook, que o criador, a gente colocou aqui só para fazer aquela graça. E, acreditem ou não, Ovos e Cheddar, eles estão lá na página do GraphQL, vocês podem conferir. É muito sem graça, mas o Renato que falou para colocar, ele é o cara das piadas sem graça do time. Não, brincadeira. Só para quebrar o gelo. Beleza. Então, um pouco do... O que é o GraphQL? O GraphQL é um padrão de API criado pelo Facebook. Então, reza a lenda que o Facebook tinha o app... Tinha que apresentar o feeds para os usuários. Então, para apresentar o feeds para os usuários, eles tinham que bater em vários endpoints para poder construir aquilo. E isso era muito custoso. E aí foi quando eles partiram para a ideia de criar o GraphQL. O GraphQL é uma linguagem de query para APIs, não para banco de dados. Então, ele é bem diferente do REST. Ele é organizado por tipos e campos, então ele é bem tipado. E bem diferente do REST, ele é um endpoint único, um post, e que usando os frameworks do GraphQL, a gente nem precisa se preocupar com isso. A gente configura a URL e ele faz toda essa conexão com o server para a gente. Então, a gente deixa de se preocupar com vários endpoints, com patch, put, post, delete e afins. Ele é bem declarativo, então, como a gente trabalha com queries, fica bem fácil de ver o que tem no server, quais são as queries, quais são as mutations, o que a gente tem para trabalhar. Então, assim, um pouco de contexto, por que a gente escolheu o GraphQL aqui no grupo. Primeiro, um pouco do desempenho, porque a gente tinha na stack antiga a PAP, que ela orquestrava, então ela batia em várias APIs para trazer para o app de advertisers todas as informações. Então, de listings, de customer care, ela trazia tudo que os clientes precisavam. E aí, como são vários clientes diferentes, a gente não tinha flexibilidade. E ele tem, como ele é monothread, né, o Node, ele ganhou em desempenho com isso. Então, assim, o que eu falei aqui, o orquestrador, né, consome várias APIs. E aí, o mais legal para a gente é essa flexibilidade para os clientes, porque na PAP consumiam apps, desktop, e nem sempre o que cada um deles precisa mostrar na UI é a mesma coisa. Então, com o GraphQL ficou muito mais fácil de trabalhar dessa forma. E uma coisa que a gente preza muito aqui é a colaboração, né? Como a gente tem o esquema, a gente consegue sharear ele num repo e o time inteiro consegue colaborar, tanto o pessoal de apps quanto o web e o back-end. Então, fica uma coisa que todo mundo participa, o que para a gente é bem legal. Diferente que geralmente um RESTful comum fica mais com o time de back, a gente não tem tanto acesso. Bom, um pouco dos conceitos agora. Primeiro, o básico, as queries. Então, essa aqui já é em cima daquilo que a gente vai passar de demo, que é um appzinho que lista imóveis. Então, essa é a declaração no formato de query language. Sempre que a gente for declarar uma query, a gente declara como query, e em seguida, conforme está no esquema. No caso aqui, ela é um tipo que é um property list, e contém propriedades, e para cada uma a gente consegue mapear título, bairro, likes, preço e outras informações. Então, as queries são usadas para leitura de dados, é como se fosse o get do nosso REST. Então, o que é bem bacana, aqui um exemplo da flexibilidade é que aqui a gente consegue, por exemplo, no primeiro cenário a gente mapeia título, bairro, likes e price,
E aqui é um exemplo de como a gente conseguiria, se fosse a necessidade da UI, mapear só o título e o preço. Então essa flexibilidade ela é muito massa e vai das definições de design ou o que for. Se a gente dá uma olhada no response, ele é muito parecido com o formato da query. Então ele tem o data e os tipos, os subtipos dele, bem parecido até com o JSON do REST comum. Então, no caso aqui, a gente, batendo na query de lista de propriedades, o property list, a gente tem um property list, um tipo, que tem as nossas propriedades, e retorna aquele array com título e preço, que é o que a gente mapeou. Além disso, tem o data, e ele também tem um item de erro padrão do GraphQL, que a gente mapeia para... Porque, por exemplo, aqui a gente bate em várias APIs. Então, assim, se o nosso server está fora, a gente recebe um 500 dele. Mas se a API que ele bateu e consumiu deu algum problema, a gente customiza o retorno dentro desse erro, do status code, ou qualquer customização que a gente queira fazer para jogar na UI. Paralelo a isso, a gente tem as mutations. Então, vocês podem ver que é mais simples que o REST. São basicamente queries e mutations, que são os updates de dados. Então, no caso aqui, a gente tem uma mutation nesse mesmo contexto do app de lista de propriedades, que a gente dá um like numa propriedade, passando o ID dela. Então, é aquela mesma linguagem, só que a gente define como mutation. E o que é bem legal é que tem um autocomplete, eu vou mostrar para vocês no playground um pouco como é, brincar com o esquema. Nesse caso, a gente mapeia aqui um success, um bool, e uma mensagem que a gente poderia jogar na UI, enfim. E aí a gente combina o jogo com o time de back-end. É o que eu coloquei aqui. Então a gente pode combinar que, como no REST, de voltar qualquer coisa, o próprio modelo atualizado, enfim. Beleza. Então vamos um pouco... Tá, primeiro aqui o response do mutation, ele também é basicamente igual às queries. Não ficou o mouse ali no meio, né? Então vocês veem que é a mesma coisa, é o data, o retorno, o nome da mutation, o success e a message que a gente mapeou. Mesma coisa. Então, vamos no playground só para a gente brincar com esse esquema, que é esse cara aqui. Então, ele está rodando aqui local, no localhost. Vocês podem brincar depois lá com esse exemplo. Então, aqui, por exemplo, a gente declara a query, property list, que é o que tem no nosso esquema. E, no caso, a gente poderia mapear, vamos ver, bairro. Opa, bairro já está. Likes, as curtidas dos nossos imóveis. Contatos. E aí que é legal que ele tem esses subtipos, então de contatos a gente consegue mapear o ID, o nome do contato. E é muito louco que a gente já bate aqui e já recebe esse retorno para todas as nossas propriedades. Então a gente está brincando com o server aqui no playground, que não necessariamente precisa ser localhost, enfim, que é muito massa. Geralmente a gente faz isso pelo post, sim, mas aqui a gente tem uma liberdade bem maior, né? Então aqui tem o nosso esquema, que eu vou falar para vocês já já. E o esquema, ele mostra, no caso aqui, é um server simples, então a gente tem a query e a mutation. A gente consegue olhar, por exemplo, na query, o tipo de propriedade que ele retorna, que é um array, quais os tipos de cada propriedade. Então, de cada propriedade da propriedade. Então tem o ID, string do title, enfim, por aí vai. E a mutation, a gente consegue ver também o que a gente injeta aqui e qual que é o retorno dela. Esse esquema... óbvio que numa API maior a gente brinca à vontade. E aqui é a mesma coisa no like da propriedade. Por exemplo, se a gente tem aqui o retorno da propriedade de ID 0, e a gente chama essa mutation para curtir a de ID 0, a gente, no caso, super rápido porque é local, então ele retornou sucesso. Se a gente, quase fechei. Se a gente bate aqui, ele já incrementou aqui em mais 2 o valor de likes. Beleza? Então é basicamente isso. Isso é uma coisa que para a gente é muito massa, essa flexibilidade e o playground do GraphQL, que a gente pode brincar. Um pouco mais sobre dados e tipos. Então ele é type safe, ele é bem tipado. Como eu disse lá no esquema, isso é tudo bem definido, a gente não tem risco de não mapear corretamente o tipo, de ter algum crash na aplicação. Ele trabalha com os tipos primitivos que a gente já conhece, int, float, bool, strings. Ele também deixa a gente definir lá no server required ou optional, que é bem legal, que ele mapeia para o Swift da mesma forma com os optionals. E ele permite que a gente declare custom scalars, no caso um tipo date ou qualquer outro tipo que a gente queira vir a declarar. E ele também tem interfaces, que são os nossos saudosos protocolos, seriam na iOS, para brincar no server e construir o nosso grafo lá. Beleza. Então aqui esse é o conceito de esquema que eu mostrei para vocês. Ele é basicamente um protocolo de comunicação entre
o server e os clients. Então, é a linguagem universal que todo mundo vai se comunicar com aquele client. Como eu já disse, aqui tem a definição dos tipos, das queries, das mutations. E os clients, eles usam esse cara como um JSON. Então, é o schema.json. E eu vou mostrar um pouquinho mais disso para vocês em seguida. Vamos lá. Tá, agora a gente vai partir um pouquinho mais na prática. Primeiro mostrar aqui o app para vocês. Ele é basicamente uma listagem de imóveis. Como vocês viram nas queries, que lista o nome, bairro, contatos, as curtidas. Simplão. E o que é bacana é que ele é uma lista de imóveis e de contatos interessados. O que tradicionalmente num hash a gente cairia no cenário de 2 endpoints. Então a gente teria as propriedades, os IDs dos contatos e teria que bater no endpoint de contatos para trazer esses dados, conforme a gente tem no banco. Então essa liberdade do GraphQL é muito massa, que a gente tem esse cara numa query só. E aí, se for usar o as is, o que o GraphQL preza, seria um grafo gigante e a gente só puxa o que a gente quer. Ou a gente teria que combinar nesse cenário com o back-end para retornar esses dados junto, que seria meio estranho. Só que a gente perde aquela flexibilidade de client. Se bem que tem aquele cenário que dá para definir no serviço REST os tipos flexíveis e tal. Mas, enfim, aqui a gente tem muito mais flexibilidade. Então, assim, o Apollo iOS é a lib que a gente usa para consumir o nosso server no iOS. Ele é feito pelo Facebook também, então ele é super estável, ele é a única opção. No começo, sem conhecer, a gente chegou até a pensar assim, pô, será que vale fazer isso na mão? Como é que é? Mas a gente viu que, cara, não faz sentido nenhum. Então ele faz o networking para a gente não parceia JSON, a gente não cria camadas de networking, que é muito legal. Ele já tem um cache em memória da aplicação, das queries. A gente pode trabalhar até com watchers, que eu não vou falar aqui hoje. Ele tem também um esquema de cache de SQLite, que a gente tentou experimentar, mas ele estava muito em fase inicial. Então, eu não indico que vocês mexam ainda. Esse Apollo iOS é o cara que nos projetos iOS ele gera os type-safe structs, os structs, os modelos e as queries que a gente trabalha. E ele tem também embedado nele o CodeGen, que valida o que a gente digita no mapeamento do nosso server. E aqui, para o mapeamento do esquema, a gente usa uma ferramenta que chama GraphQL CLI, GraphQL CLI, que ele é bem massa porque ele automatiza o mapeamento do esquema no início, no setup do projeto, e a cada vez que o time de back atualiza, ou que a gente sobe um PR, enfim, atualizando uma nova query, ou trocando, alterando uma query e uma mutation. Então, basicamente, como eu falei, as dependências, o Apollo iOS, Cocoa Pods aqui, ou o Carthage, a gente ainda usa Cocoa Pods. E esse GraphQL CLI ele é um NPM. Então, basicamente, essas são as dependências que a gente tem para usar um server GraphQL. Tá, um cara que eu não vou mostrar aqui para vocês no nosso demozinho é esse build phase. Se vocês olharem a documentação do GraphQL, eles explicam muito bem. Esse cara precisa ser adicionado como build step antes da compilação dos arquivos, porque a gente mapeia nossas queries e mutations, e ele vai usar como base esses .graphql aqui, que a gente mapeou, para gerar no API.Swift, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, o networking e os modelos que a gente vai consumir. Então, quando no passo seguinte o app compilar os sources, os arquivos, isso já precisa já ter rodado. Beleza? Então, vamos pro um demo super básico aqui. Deixa eu chamar o Renato vai me ajudar a segurar o microfone. Beleza. Aqui, então, super simples. Se a gente olhar o nosso app, ele é uma listagem vazia. Aqui não entrei em mérito de arquitetura nem nada, é só mostrar para vocês mesmo como que a gente trabalha com GraphQL. Tá? Alguns pontos legais. Então, primeira coisa, óbvio, a gente já fez aquele setup que eu mostrei para vocês. Então, primeira coisa, não é muito legal, mas a Apollo, o Facebook, o pessoal do Apollo, eles criaram esse esquema, que é uma variável global. Então, esse Apollo ele tem que ser declarado aqui no AppDelegate, vai ficar vivo a aplicação inteira. Então, assim, a gente consegue customizar ele aqui no Canal Pro, no app, a gente customiza esse transporte de network, que é bem legal para mock. Então, a gente tem algumas customizações para mockar usando ele, o que facilita um pouco
trabalho, que a gente consegue definir timeout, enfim. E se a gente quiser também customizar a store do GraphQL, a gente injeta nesse Apollo Client. Mas essa é a base para a gente conseguir usar. Beleza. Esse cara aqui, esse API.Swift, se vocês verem, ele tem até um aviso aqui dizendo que ele é automaticamente gerado e não deve ser editado. Então aqui a gente ainda não tem nada, porque apesar de ter o esquema, a gente não mapeou ainda o que a gente vai usar na nossa aplicação. Eu vou jogar o snippet aqui, porque ele não funciona no .graphql. Então, peraí. Show. Tá, aí a gente joga o cara aqui. Beleza. Então, aqui a gente está mapeando aquela query que a gente viu. A gente dá um nome para ela. Então, no caso, a gente chama só de list. Ela traz aquele tipo, que é uma lista de propriedades. E aqui o que é legal é que a gente pode trabalhar com fragmentos. Então, para cada propriedade, a gente define que elas vão estar quebradas em 2 fragments. Um aqui eu defini como property info, que são as informações básicas, e o outro os contatos. Isso porque num app, numa arquitetura mais robusta, por exemplo, com view code, a gente conseguiria injetar esses fragmentos em cada uma das views, o que facilita na hora de trabalhar. Mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito, só para mostrar para vocês. Então, se a gente rodar o projeto, vamos lá. Beleza. Então, ele já gerou automaticamente tudo aqui. É legal falar que, por exemplo, essa é a query, então ele sempre dá um append no nome de query ou mutation, para ficar declarativo, enfim. E aqui não vou entrar em detalhe, mas ele tem todos os detalhes das queries e dos tipos que ele retorna. Show. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai na nossa view controller base aqui. Minto. A gente vai primeiro mapear o nosso serviço, onde a gente vai consumir essa query que a gente declarou. Beleza. Então, aqui a gente mapeia um cara simples também, um property service. A gente retorna aqui de resultado uma rede de propriedades ou um erro. E assim, a gente não fez nada de networking, a gente só chama nossa instância do Apollo com fetch, passando a query, que a gente não injeta nada, não tem paginação, nesse caso é simples. É legal dizer que a gente tem a política de cache, então, com mais otimizações, trabalhando com cache, a gente consegue definir aqui para ele consumir só do cache. Se tiver no cache, não bater no server. Nesse caso, a gente bate direto no server. Enfim, isso é bem legal. Aqui a gente define a queue. No caso, a gente está rodando ele numa queue global. Óbvio que a gente vai rodar na main thread. E aí um ponto legal não, né? Mas que a gente faz aqui, a gente define type alias porque, como ele é um gráfico, os tipos que eles são retornados, eles são subtipos da query, o que é um pouco ruim para trabalhar. Então, se a gente for usar esse modelo, nossa aplicação, óbvio, nesse cenário simples, a gente declara um type alias para ficar um pouco mais tranquilo. Então é isso, aqui a gente tem o retorno, beleza. E é legal para vocês verem que compilou, porque a gente já tinha esse cara mapeado lá no API.Swift. Legal, agora a gente vai adicionar aqui na View Controller o nosso service, a propriedade selecionada, que tem uma telinha de detalhe que a gente vai fazer uma mutation bem simples. Beleza. Aqui um pouco a gente vai colocar... um pouco do que a gente já está acostumado a ver de Table View Data Source, a segue para o detalhe, mas é algo que a gente não vai entrar no mérito agora. E aqui a gente vai fazer o fetch das propriedades. Então, enfim, aqui a gente está chamando o service e dando reload na main thread na nossa table view quando a gente atualiza com esse observer aqui, quando a gente atualiza as propriedades. Beleza. Aí um ponto que falta é a gente trabalhar na nossa view, então por isso que a gente vai injetar esses caras. E aqui, simplesmente nesse caso, a gente recebe a propriedade. E só para mostrar aquele caso do Fragments para vocês, eu coloquei aqui, separei em 2 métodos para separar o que é parte que está no Fragments de Property Info e o que está no Fragments de contatos. Tá? Mas ele é uma view super simples, ele só está setando o título, descrição, detalhes que tem bairro e valor, os likes e os contatos. Beleza, e agora se a gente rodar a nossa aplicação, na teoria, a gente já vai ter essa listagem sem precisar fazer parse de JSON
ou sem precisar fazer uma camada de networking, tudo isso já feito pelo Apollo para a gente. Então, a gente tem a listagem aqui, simples, mas super rápida. Beleza. Aí, um detalhe dessa aplicação, a gente colocou esse botão bem feio aqui, quer dizer, eu coloquei, né? Jogar a culpa na equipe toda. Então, a gente colocou esse botão só para a gente curtir. Então, a gente vai mostrar um exemplo de mutation. No caso, esse cara aqui, ele tem uma curtida só, a casa arrumadinha. A gente vai dar as curtidas, isso vai atualizar no server. Aqui a gente colocou no view appear uma outra chamada para o service, então ele vai ter atualizado o número de curtidas. Então, vamos mostrar isso agora, que é basicamente da mesma forma da query. Aqui a gente declara, e vocês vão ver que é bem parecido com o Playground, né? Então, aqui a gente está declarando a nossa mutation, no caso, like property. Aqui a gente injeta o ID. Então, essa é a sintaxe de se trabalhar com .graphql. E esse é o nome que a gente declara para a nossa mutation, aqui a gente chamando ela realmente no nosso server. Então, a gente injeta o ID, como eu mostrei para vocês no Playground, e retorna se foi sucesso e a mensagem. Então, se a gente for aqui no nosso serviço e adicionar, e aí já... Sucesso, vai funcionar ou... Ainda não, porque a gente não buildou a aplicação, então esse cara não está no API.Swift. Então, o compilador reclama porque esse cara ainda não existe. Então, a gente compilou, rodou aquele cara antes de compilar os arquivos, esse cara está disponível. Então, para chamar uma mutation é muito parecido com a query. A gente vai dar um apollo.perform. A gente coloca o nome da mutation, injeta o ID da propriedade, que nesse caso a gente está mandando pela segue. E aqui a gente simplesmente retorna se foi sucesso ou não. Tá? Super simples. E por último, na nossa tela de detalhe, a gente chama esse cara. Na teoria, isso vai atualizar o server. E se a gente voltar depois para a listagem, os dados das propriedades no serviço vão ter sido, na nossa API, vão ter sido atualizados. Beleza, esse primeiro cara aqui ele tem 7 curtidas. Então, se a gente puxar o dedo aqui e voltar, ele está com as nossas 21 curtidas. Enfim, aí tem alguns conceitos... Valeu, mano. Tem uns conceitos mais complexos que, enfim... o coitado trabalhou hoje. Tem alguns conceitos mais complexos que a gente consegue ter watchers de queries. Então, se a gente chama a mesma query em vários lugares, ele fica observando essa query. E aí, quando atualiza o cache, ele atualiza também na outra view. Mas o lado simples dele é esse. Esse é o básico. Então, vou só passar agora umas considerações finais sobre o que a gente viu e algumas das coisas que a gente passou aqui. Então, assim, começar pelas desvantagens, que nem tudo é maravilha. Então, ele não suporta multi-part file uploads. A gente passou por isso porque nesse app, o Canal Pro, o anunciante ele sobe as fotos dos anúncios dele. E isso a gente não tem no Apollo iOS. Então, a gente teve que fazer por fora, usar o tradicional URL Session. Na verdade, usar o Lamofire, que já dá isso mais bonitinho para a gente. E é muito ruim porque tem um PR parado lá no Apollo iOS e os caras simplesmente falaram, não, a gente não vai fazer isso. Enfim. Então, esse é um ponto muito ruim. Dependências e suporte, então assim, ele ainda não teve tanto uso como o RESTful, né? Uma comunidade está crescendo, mas a gente depende do framework, do Apollo iOS. Esse é um lado ruim, como a gente não faz na mão. Ainda está engrenando. A normalização entre tipos, então assim, se você for fazer o as-is dele, é um grafo só, show de bola. Mas aqui a gente, como é aquele orquestrador, a gente fez várias queries, a gente quebrou um pouco. E aí quando você tem os tipos, eles são subtipos das queries, você tem que conformar eles. Porque é óbvio que o nosso compilador no iOS ele não entende, então a gente teve que usar protocolos para conformar esses caras, o que é um trabalho em excesso. Não precisaria na teoria. A curva de aprendizagem, mas não sei se vocês acharam simples, mas ele é tranquilo de aprender. Mas esse é um ponto. E as vantagens, assim, algumas pessoas dizem que ele é a nova era, que
como o RESTful substitui o SOAP, ele vai substituir o REST. Eu acredito que isso é caso a caso. Assim, isso eu acho uma das melhores coisas. A gente não precisa parecer a JSON, pelo menos de networking, que é um bem boilerplate. Boilerplate é muito repetitivo, muito chato. Então, esse ele faz tudo para a gente, como vocês viram. O que a gente curte muito aqui, ele é bem democrático, então fica muito fácil para o time inteiro interagir, lidar com isso. A decisão e flexibilidade na mão dos clientes. Então, se a gente tem, por exemplo, o canal Pro, as interfaces são diferentes no web e no app. E aí essa flexibilidade do que a gente vai mapear das queries, ela ajuda muito a gente, principalmente nesse ponto de redução de gasto de banda. O cara, o anunciante, ele está lá na rua usando 4G e a gente não baixa todos aqueles dados de forma desnecessária. Uma coisa legal dele também é que, pô, beleza, o time de back lá deprecou um atributo e vai crashar a aplicação, o que vai acontecer? Não. Ele gera um warning lá no Xcode e a propriedade só fica null. Então não é nada que vai afetar, que vai crashar e que vai ser muito ruim. O stub é simples, pelo menos para a gente foi tranquilo, usando aquele HTTP Network customizado. E é isso. Aqui eu deixei os conteúdos e referências do projeto. Então, se vocês... A gente vai deixar depois as apresentações, vocês conseguem olhar o app, o server. Esse Awesome GraphQL, aqui não dá para ver, mas são todos os links dos repos no GitHub. Esse Awesome GraphQL ele tem uma lista com vários conteúdos. Se vocês quiserem brincar, ver coisas mais avançadas, é bem legal. GraphQL.org para começar toda a teoria. E o GitHub do Apollo iOS, que é o nosso framework que a gente usa. Então é isso. Obrigado. E eu queria só adicionar aqui sobre as vagas. A gente tem vagas, da mesma forma do que o Wi-Fi. Se vocês estiverem interessados, liguem os iPhones, mirem a câmera, como o Andrew falou, só mirar. A gente tem um time muito da hora, que está crescendo, então a gente tem um ambiente super colaborativo, tem feedbacks, one-on-ones, é um ambiente que a gente tem ownership. Tem muita coisa para melhorar, mas a gente se une e melhora tudo. Então é isso. Se vocês quiserem me achar para tirar dúvida ou qualquer coisa, no GitHub eu estou como Marino Felipe, no Twitter como _ Marino Felipe. E se vocês quiserem uma comunicação mais privada, tem meu e-mail também, que é felipe.marino. Então é isso aí. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Perguntas? Acho que... Verdade, tem dúvidas, né? É. Ninguém tem... Então, chegou, falou, temos vagas e tchau. Não precisam... vocês não precisam ter vergonha, não. Deixa vocês podem perguntar... de novo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo para quem... Não é nenhuma dúvida, é só uma dica. Que aquele arquivo .graphql tem um plugin para ele ficar bonitinho, que nem o Felipe colocou, formatado lá. Porque no começo a gente não sabia. E a hora que você cola o Xcode, tipo... Mano, eu tinha muito tique, ele zoava tudo, deixava tudo não indentado. E aí você não conseguia saber como você estava montando a query e tal. Aí você ficava dando um monte de tab lá para você indentar na mão, linha por linha. Aí ele atualizava, você colava, ele zoava o arquivo inteiro, tudo de novo. Era um inferno. Aí quando a gente achou esse plugin, tá no Git do Apollo, né? Sim, eles colocaram agora. É só uma dica para quem for usar, como... baixa o plugin aí, sua vida vai ser mais feliz. Chega de tab ali, de controle, como de tab para ficar alinhando .graphql. Eu tenho uma dúvida. Você usou ele aí como parte na frente do iOS e tal. Eu queria saber se tem que ter alguma adaptação por parte do back-end para você conseguir utilizar o GraphQL. Sim, tem até o nosso grande amigo Will aí, ele pode falar bem, mas assim, tem... Botar ele no esquema também. Faz front, faz back, mas enfim, tem... Não, deixa eu só, daí você... Eu sei menos que ele, óbvio, mas falar um pouquinho. Precisa sim, assim, tipo, do que a gente já conversou aqui, dá pra você... Esse exemplo, server, eu usei o framework NPM do GraphQL, acho que é GraphQL, que ele é super simples, então vocês conseguem subir um server simplão, super rápido, mas assim, aqui, como era um caso mais complexo, a galera fez mais customizações, não usou esse cara. Aí eu acho que o Will pode falar um pouco melhor. Eu não escutei a pergunta, vai de novo. Você quer repetir? Se tem que ter alguma adaptação por parte do back-end para suportar o GraphQL? Não. A partir do momento que eles usam uma lib de graph, ele já gera um esquema
E aí a sua lib do front ou app e tal, você pode usar uma lib do GraphQL CLI da NPM para pegar um esquema. Então, tipo, tu instala o seu pacote, dá um GraphQL get schema, e aí quem está buildando, seja app, seja front, ele vai enxergar esse esquema e vai pegar o que você precisa, sabe? Te respondi? Não sei. Beleza. Alguém tem mais alguma coisa, alguma dúvida ou, enfim, curiosidade? Isso aí vem bom, vem. Assim, uma dúvida, caso não tenha entendido. Vamos supor, ele não é um banco de dados. Não. Então, vamos supor assim, que eu vou ter meu aplicativo lá, eu quero mostrar uma lista de coisas e eu quero pré-preencher essas coisas no servidor para eu usar o GraphQL para acessar elas. Onde eu coloco essas coisas? Tá, aí acho que vai muito do desenvolvimento do server, né? Mas nesse cenário aqui eu moquei tudo, então tá tudo mocado no server. Mas ele consegue consumir isso através de APIs que batem no banco de dados, ou você pode fazer ele bater direto acho que ele bate direto no banco de dados também, né? Consegue bater, então você tem essa flexibilidade. Aí vai do problema que você quer atacar. Sim. E se eu quisesse fazer algum tipo de tratamento de dados antes de chegar no device, para eu não ter que fazer no front, meio que eu desse para, sei lá, dar um jeito de formar. Vamos supor que meus dados estejam organizados no banco de dados de maneira X, só que eu gostaria de mostrar eles de uma maneira melhor. E eu fazer isso no back, dá pra fazer? Dá sim. Por exemplo, aqui a gente tem uma política de que esse cara é só um orquestrador. Então isso é feito nas APIs. Por exemplo, a gente tem nas listings, a gente tem a nossa API de listings, e quando a gente vai cadastrar um anúncio, o usuário vai cadastrar, a gente tem validação de vários campos. Então a listings ela trata isso para retornar para a gente um array de erros, o nome do campo e já a mensagem user-friendly para o usuário. Aí o que o Gandalf faz, que é o nosso orquestrador que está como GraphQL, ele só joga isso para a gente. Mas eu acho que aí fica do jogo, né? Como você está trabalhando com Node, você consegue tratar os dados, aí vai do que fizer mais sentido também, do caso. Beleza, isso aí.